Adorei o Rio, andei de bondinho, fui no Corcovado, assisti aulas de balé, foi ótimo. Já em São Paulo não tenho muito o que contar, porque não saí do hotel. Briguei com o Mix, foi ótimo, nada melhor que uma briguinha de vez em quando. Viemos da fronteira à casa de Mix de carona. Foi uma experiência ótima. Aqui na Argentina é muito fácil pegar carona, todo mundo para. Aqui se toma muito chimarrão e estou de língua queimada porque gosto muito. Não imaginava tanto frio, tem noites que chega a 15 graus. Passo o dia lendo, assistindo televisão, menos programas humorísticos, porque todo mundo ri e como eu não entendo nada, fico voando. Mas já consigo fazer com que me entendam. Até agora só saí de casa umas 3 vezes, pois chove sem parar. Mas a casa é bem aconchegante, pelo menos não faz frio. Pensamos no mês de julho irmos para Córdoba. Aí irei escrever mais. Isso é só um bilhetinho. Beijos cheios de saudades da amiga Beth. Beth é minha mãe, Mix meu pai, que na verdade se chama Hugo. Ela descobriu já em São Paulo, quando pegou um documento dele e encontrou outro nome, outra idade. Disso eu sabia. Ainda assim, ler essa carta me assustou. Eu não sei o que é não ser estrangeira. Sou filha de brasileira com argentino, neta de judeu russo. Minha família brasileira dizem que tem ascendência franco-indígena. Disso nunca se fez mistério. Logo achei que não tinha muito o que descobrir. Tem mais presença em mim o que falta. Me dei conta depois de anos. Somos todos assim? Herança ocidental? Cristiana? Questão é que sempre me faltou saber de onde eu vinha. Minha mãe se encantou pelo meu pai aos 18 anos, em Salvador da Bahia, cidade que nunca quis conhecer, e foi morar na Argentina, contrariando sua família, ou fugindo, como ela diz. Chegou lá e foi recebida com surpresa por minha família paterna. Eles não sabiam que ela estava indo. Em pouco tempo, ela se transformou numa peça de museu antropológico, a negra que havia vindo do Brasil. Todos a queriam conhecer. É o que ela conta, o pouco que conta. Sozinha no estrangeiro, certamente sem poder voltar, ela decidiu engravidar. Diz que queria algo que fosse seu, naquela terra estranha, com pessoas estranhas que falavam uma língua estranha, viam nela uma estranha. Com as amigas e familiares com quem se conectou por lá, bordou todo o meu enxoval verde e amarelo e decidiu que eu nasceria no Brasil. Talvez fosse o passaporte que ela precisava para migrar de volta. Tô pensando alto, supondo. Estoy un poco, o sea, te transmito mi estado. Estoy un poco nerviosa, no nerviosa, pero como ansiosa de que pasa el tiempo, sigo viendo material, escuchando audios, como cortando audio y siento que sigo como en una, que está, es normal igual, esta búsqueda de esqueleto, estructura, guión, que se está haciendo medio a la par que vamos viendo el material. Pero no, yo tipo, me tranquilizo y sigo escuchando todo y es así, no pasa nada. Nasço Micaela, em Recife, com o primeiro nome posto pelo meu pai, a contragosto da minha mãe, e pelo qual sempre nutri rechaço, vergonha e até raiva. Ecaterina, 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 Ecaterina não, Ecaterina. Estivemos 3 meses no Brasil. Por mais que minha mãe já percebesse o quão perturbado meu pai era, uma pessoa que passava a noite sem dormir, talvez a loucura dele deixasse ela mais segura que as paredes daquela casa brasileira. Talvez ela só pudesse ser mãe de verdade longe dos pais. E talvez essa autoridade de mãe, mais do que a própria filha, era sim, algo que ninguém mais podia tirar dela. Saímos do inverno chuvoso recifense, de volta para a Argentina, e lá estivemos até os meus 3 anos. Foram lá os primeiros passos, as primeiras palavras e provavelmente as primeiras frases. Dizem que eu caminhava a casa inteira sem mover um só bibelô de lugar, uma muñequita.
Desde muito cedo, havia percebido que o dever ser era minha cédula de identidade. Quando ela decide voltar, tenta vender suas joias para comprar a passagem de volta. Eram todas falsas, mas o joeiro se apiadou e se las comprou igual. Puedes entrar si quieres. Dale, adiós. Quando chegava nesse ponto da história, eu sempre achava que parecia novela mexicana. Me afastava, me abusava. Não é à toa que anos depois minha mãe se tornou dramaturga. Minha avó diz que lembra da minha cabecinha na janela do ônibus e aquela despedida que ela nunca entendeu bem por qué. La verdad es que hoy me doy cuenta de que la pasamos tratando de comprender a la vida, pero que a menos que aclaremos, lo que hacemos son puras suposiciones. Uno no comprende nada, nunca. De vuelta a Recife, nunca terminé de saber si mi papá vino o no a vernos. A cada versión del guión, este hecho cambia. Resistencia Chaco, 22 del 5 de 1993. Querida Micaela, siempre nos acordamos de vos y especialmente en estos momentos en que pronto cumplirás 6 años. Te deseamos muchas felicidades en tu día y que todos tus anhelos se conviertan en realidad. Que seas muy feliz junto a tu mamá. Un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Manuel, Yogi y Nori. Mis primeros años fueron esperando un contacto suyo. Es decir, me acuerdo de ya un poco más grande, tipo a los 5 años, preguntar por él y mi mamá decir que no tenía noticias suyas, que era un viajero y que estaría por el mundo. Foi nessa época que eu aprendi que perguntar ofendia. O álbum de fotos se tornou um brinquedo, entre tentador e proibido. Às vezes, quando eu passava pelas fotos dele, ela soltava alguma informação. A última que eu me lembro foi a de que ele tinha tido um infarto, paralisado metade do corpo, e que se ele era diabético e viajero, a lo mejor estaria morto. Não perguntei mais. E comecei a ter vergonha de querer saber, vergonha de querer ver as fotos. Vez por outra ela falava que algo no meu corpo parecia com ele. Falava até com carinho, e eu adorava. É engraçado como essas pequenas informações ganhavam importância. Ser parecida a alguien que no está. No soy muy buena mandando audios, no sé si lo vas a tener que cortar o qué onda. Sabes que nunca pregunté, tipo nunca hice preguntas, o sea, como que lo reacepté al toque, como que sí, yo siempre quise tener una hermana, y como que lo reacepté. Nunca pregunté por qué pasó tal cosa, no, o sea... Chao. Mi mamá me contaba historias en castellano, la Caperucita Roja. Cantaba el tema del elefante que se llamaba Trompita, que si se portava mal, llevava chachá en la colita. Comecei a escrever poesia. Adorava. E adorava que ela adorasse. Ah, e esta sim. Escreve o som da tosse, o som dos passarinhos, a zoada de uma rede, a zoada da cortina se abrindo e fechando, a zoada da árvore balançando, o som, a janela fechando e abrindo, a zoada de um avião passando, a zoada de uma pitanga caindo. Se não tiver palavra para escrever, inventa. Tá, era como del processo, né? Bonequinha Ruiva, com livro publicado, tarde de autógrafos. Ela
tem apenas 5 anos de idade e desde os 3, Micaela já surpreendia a família com versos espontâneos. Apesar da precocidade, a menina leva uma vida pelo menos parecida com as de outras crianças na idade dela. Quando não está estudando, Micaela divide o tempo com as bonecas, sem deixar de dar asas à imaginação. Essa ruivinha tímida de olhos claros cursa o segundo jardim, uma escola do bairro onde mora, e ainda não sabe ler nem escrever. Quando vem a inspiração, ela fala o que sente para a mãe, que anota tudo. Micaela gosta de ouvir histórias, principalmente as de Clarice Lispector. Fala algumas frases que você já fez para colocar no seu livro. O papel é o palco da caneta. Fala outra. O mundo é branco, a gente está escrito nele. Quando eu comecei a perceber que ela tinha essa vontade de dizer coisas lindas, eu comecei a explicar para ela o que era poesia. Aí comecei a estimular também, mas notava que não era toda hora que ela dizia. Mas aí as pessoas que liam e eu mostrava e gostavam, achavam muito bom, aí resolvi fazer o lançamento do livro. O livro A Casa da Poesia vai ser lançado no Livraria Modelo, nas Graças, às 4 da tarde. E o Pernambuco em Manchete volta amanhã às 7 horas para você. Uma excelente...